Bom dia a todos. É sempre um prazer, né? Despertarmos com lucidez, com saúde, com esse solzinho que está, né, abrindo agora, depois de uma noite não tão assim quentinha, né? Como que Deus vai provendo a gente de acordo com a nossa necessidade, né? Pedimos a atenção, né, de todos aí com seus aparelhos telefônicos, né, nesse momento, para que possam colocar no silencioso, né, pois sabemos que todas as nossas necessidades mais importantes estarão sendo atendidas no Wi-Fi agora, né, sem o fio, e não vai ser através do aparelho. Então, a nossa conexão agora vai ser mental, e para que ela que aconteça da melhor forma possível, né, vamos nos colocar dispostos a isso. Para que a gente possa adentrar no tema dessa manhã, que o Sileno fará, né, a reflexão de hoje, eu convido vocês a fazer a leitura do verso do folhetim que vocês receberam à porta. É uma mensagem no livro Conduta Espírita, por André Luiz, psicografado por Valdo Vieira, perante a oração. Proferir a prece inicial e a prece final nas reuniões doutrinárias, facilitando-se desta forma a ligação com os benfeitores da vida maior. A prece entrelaça os espíritos. Quanto possível, abandonar as fórmulas decoradas e a leitura maquinal das preces prontas e viver preferentemente as expressões criadas de improviso em plena emotividade, na exaltação da própria fé. A diferença fundamental entre orar e declamar. Abster-se de repetir em voz alta as preces que são proferidas por amigos outros nas reuniões doutrinárias. A oração, acima de tudo, é sentimento. Prevenir-se contra a afetação e o exibicionismo ao proferir essa ou aquela prece, adotando concisão e espontaneidade em todas elas, para que não façam veículo de intenções especiosas. Fervor da alma, luz na prece. Durante os colóquios da fé, recordar todos aqueles a quem tenhamos melindrado ou ferido, ainda mesmo inconscientemente, rogando-lhes em silêncio e à distância o necessário perdão de nossas faltas. O resultado da oração, quanto os resultados do amor, são ilimitados. Cancelar as solicitações incessantes de benefícios para si mesmo, centralizando o pensamento na intercessão em favor dos menos felizes. Quem ora em favor dos outros, ajuda a si próprio. Controlar a modulação da voz nas preces públicas para fugir à teatralidade e à convenção. O sentimento é tudo. Então, diante dessas instruções, né, que André Luiz nos dá, né, nessa mensagem, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto agora, nos conectando com essa espiritualidade benfeitora e orar. A Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigo, modelo e guia. Maria, nossa querida Mãe, intercessora junto a Jesus. Doutor Herman e toda a equipe benfeitora desta casa que nos recebe, nos acolhe nos nossos momentos de incerteza, insegurança. Queremos pedir, Senhor, a permissão para iniciarmos mais uma reflexão nessa sexta-feira, refletindo sobre o seu Evangelho, sobre as lições de amor, dessa lei divina que nos sustenta. Possamos estar aqui verdadeiramente conectados contigo, para podermos abastecer o nosso espírito e enfrentar os desafios que fazem parte dos nossos compromissos.
que possamos nos desligar de todas e qualquer dificuldade ou preocupação que tenhamos deixado lá fora, para termos a certeza de que somos amparados e que a espiritualidade benfeitora estará onde estiver a nossa necessidade. Pedimos uma bênção especial para Sileno, que irá conduzir a nossa reflexão de hoje com a sua palavra serena, experiente, e que assim, desta forma, possamos estar verdadeiramente conectados com o trabalho desta manhã. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Estamos continuando, né, o estudo do Evangelho, continuando no capítulo 27, Pedi e obtereis, né, onde Kardec traz para a gente, de maneira didática, a questão da qualidade da prece, da eficiência da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, prece que se entendam, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores e a instrução dos espíritos, ou seja, o capítulo todo voltado para essa nossa reflexão sobre como conduzimos nossos pensamentos em relação ao que pedimos e de que forma possamos realizar isso para que a gente possa obter, né, aquilo que a gente pede. Na realidade, a gente, nós vivemos ligado hoje no automatismo, né? A gente vive num modo automático o tempo todo. Cada dia dormimos mais tarde, acordamos mais cedo, a sensação é que está faltando alguma coisa. Ou seja, a rotina da nossa vida é tão intensa que a gente muitas vezes não para nem para refletir e nem para pedir. E aí a gente não consegue obter, né? É o cansaço que toma conta, são as dificuldades, é o dia a dia. Então a gente vai refletir hoje um pouquinho sobre essa questão que Kardec traz para a gente e que são os 2 últimos capítulos do Evangelho, falando exatamente sobre essa questão. Pedi e obtereis, né? Então são a ação da prece. Vamos lá. Eu trago aqui a questão do Livro dos Espíritos, inicialmente, questão 659, onde Kardec fala sobre a prece, né? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, Kardec já começa a gente orientando, esclarecendo como fazer essa nossa ligação, como pedir, né? E como obter. Porque se a gente não sabe pedir, dificilmente a gente vai obter aquilo que nós estamos querendo, né? Então é necessário que a gente trabalhe essa questão. E de que forma que a gente se mantenha dentro do nosso próprio equilíbrio do dia a dia. A vida é tão tensa, né? São tantas cobranças que nós temos, tantas dificuldades a serem vencidas, e a gente muitas vezes cai no estresse, cai na dificuldade, né? Esquece até de Deus. Esquece até de Deus. Então Kardec coloca aqui claramente, é um ato de você adorar. Geralmente você não pede para você, geralmente você está fazendo algo que você precisa desse refrigério para o equilíbrio da sua vida. Então precisamos pensar nisso. É aproximar-se de Deus. Quando eu me recolho para pensar nele e fazer a minha prece, eu estou procurando o quê? Buscando aproximação com Deus. E como acontece isso?
Vamos tentar entender os mecanismos dessa prece. Ah, mas a minha prece vai chegar lá onde eu estou pedindo, vai atingir aquela pessoa, aquele ente querido que eu sonhei com ele essa noite, né? E eu quero fazer uma prece para ele, mas será que vai chegar lá? Será que vai ser atendido? Como que acontece isso? Então, como que acontece isso? Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, essa densidade desse fluido, nós estamos nele, né? Então, tanto encarnado como desencarnado, estamos mergulhados nele. Então, quando eu faço aquela prece de coração, essa vibração chega até onde eu quero. Então, eu estou emitindo as minhas vibrações que vão atingir aquele objetivo, principalmente se é um objetivo nobre. Eu não posso pedir para ganhar na loteria. Olha, eu quero sonhar essa noite, me dá os números aí para ganhar na loteria. Não vai acontecer, né? Então, o objetivo é nobre. Então, essa vibração que eu estou emitindo, verdadeira, sincera, de coração, ela vai, através desse fluido, atingir aonde eu estou desejando. E aí o retorno vem, entendeu? Então, em qualquer lugar onde a gente se encontre, se eu tiver boas vibrações, né? Se a minha energia estiver positiva, se é uma coisa que eu faço de coração, de sentimento para ajudar, vai atingir aonde eu quero. Pode ser um ente querido. Por isso a gente se mantém em contato com os nossos entes queridos o tempo todo. Ah, mais 10 anos que já se foi, que já desencarnou. Mas eu consigo ainda manter os contatos. Através da prece, eu consigo me religar em qualquer situação. Volto a falar, desde que seja uma coisa sincera e de coração. Então, esse fluido cósmico é que leva o nosso pensamento até onde a gente deseja. E que venha a resposta ou não, dependendo de como eu estou fazendo. Estou fazendo certinho ou não estou fazendo certinho? Né? Como que eu estou fazendo? Então, como nós aprendemos a orar, né? Como que a gente aprende a orar? Na escola, aula de catecismo. Quem gostava de aula de catecismo? Quem ia para lá com aquela intenção mesmo de aprender? Né? A gente ia lá porque era obrigado a ir. Aula de catecismo. Né? Então, Ave Maria, Pai Nosso, aquela coisa toda, a gente rezava de forma mecânica. Me lembro quando a gente era pequeno, ia lá, eu com meus primos para a casa da minha avó, e todo dia antes da gente dormir, ela botava a gente para rezar. O que a gente fazia? A gente disputava quem acabava primeiro a prece, a reza. Quem tinha decorado mais rápido aquela prece? Ave Maria, acabei, ganhei. Era assim. Não se tinha a verdadeira noção do que era isso. A gente era automatizado a fazer isso, decorava e disputava. Quem acabava mais cedo, acabou. É como se fosse uma obrigação sendo cumprida. Então, a gente aprendeu assim. E com o tempo as necessidades foram acontecendo e a gente foi se conscientizando dessa necessidade. Né? Quando lembramos de orar, ai meu Deus, você me esqueceu. Só nos nossos momentos de dor e sofrimento que a gente lembra de orar, né? A gente lembra de pedir. Só nessas dificuldades. Fora disso, não. Nos momentos alegres, das graças que recebemos, a gente agradece? Muito difícil. E muitas vezes a gente reclama, né? A gente reclama. O Senhor me esqueceu. Aquela história do homem do barco, né? Estava se afogando, caiu para eu num barco e estava pedindo ajuda. Ah, meu Deus, me salva. E passou um moço ali, jogou uma boia e ele falou, não quero, Deus vai me salvar. E passou outra pessoa com a canoazinha ao lado, vem para cá, não, Deus vai me salvar. E está pedindo, me salva. E aí ele não se salvou. E ele foi reclamar com Deus, olha só.
Te pedi tanto, acreditei, fiz o pedido tal. Mas eu mandei. Você que não viu. Você que não viu. Então, muitas vezes a gente vai se perdendo nisso aí, né? Então, a gente só lembra de orar nos momentos de dificuldades. E a crença, acreditamos que seremos atendidos? Ou você faz de uma forma mecânica? De uma forma decorada, de uma forma repetida, né? A gente acredita mesmo? Não, eu vou ser atendido. Essa prece, o retorno virá. Eu estou com toda a força, eu estou com toda a vontade. Acreditamos nisso? E posso pedir tudo o que eu quero? Ganhar na loteria, me informar os números, resolver minhas mazelas, sem eu precisar me esforçar para nada, sem eu precisar fazer minhas conquistas? Eu acho que é assim. Será que é assim? Bom, vamos pensar nisso. O pensamento é força. Já coloca aqui para a gente, né? No item que a gente está vendo aqui, 15, 16, 17, a questão do pensamento, né? Joana de Anjos coloca para a gente que tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes, o teu pensamento é o gerador das suas ações e estas os modeladores da tua vida. Então é colocado aqui para a gente a força do nosso pensamento, né? A prece vai chegar aonde a gente desejar pela força do meu pensamento, mas tem que ser algo que venha de dentro do meu coração. Tem que ser algo que tenha sinceridade de propósito. Tem que ser algo que vá ajudar, de alguma forma, as questões em que já estamos envolvidos. E não algo fútil. Não pedir por algo que não tem sentido. Até porque eu não vou ter, né, a repercussão dentro da espiritualidade, a ajuda que eu preciso para que aquilo se concretize na minha vida, no meu pedido, né? Então, a força do meu pensamento é que vai levar essa prece até onde eu desejo que ela chegue, né? Está lá em Marcos 11, 25, 26, a seguinte anotação sobre Jesus. Antes de orar, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não for da parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então não adianta, é o que Jesus falou sobre reconciliação. Reconcilie com seus adversários enquanto você está a caminho com ele. Deixa a oferenda para mim, vai lá e reconcilie-se. Então não adianta eu orar se meu coração está impregnado de dificuldades com meus semelhantes. Não adianta eu orar se meu coração está impregnado de mágoa, melindres, rancores. Tudo isso que afeta o meu bom viver, tudo isso que afeta o meu relacionamento. O mundo é coletivo. Nós somos gregários, gostamos de viver em sociedade. Nós gostamos de olhar o outro, nós gostamos de nos comunicar. Mas eu faço isso com o meu coração livre das dificuldades? Ou com o meu coração impregnado de dificuldades com o outro? É necessário que a gente entenda que o que o outro faz comigo, o problema é dele. A conta vai chegar para ele, não para mim. O meu problema é como eu reajo a tudo que acontece comigo. São as minhas reações. São o meu autoconhecimento. É o meu controle sobre tudo que acontece comigo. É o autocontrole. Jesus já coloca para a gente, não é o que entra, é o que sai da minha boca. Muitas vezes, a minha língua é tão ferina que fere o resto da vida das pessoas.
Muitas vezes é sem entendimento, muitas vezes é derrompante, mas muitas vezes é pensado. Muitas vezes é planejado para que eu possa ferir alguém para o resto da vida. E isso é dentro do lar, muitas vezes. Filho, você é burro. Uma mãe e um pai que chama seu filho de burro. Você está colocando uma dificuldade que ele vai levar possivelmente para o resto da sua vida. Você não vai conseguir seu irmão, vai ser um sucesso na vida, você não vai ser nada. Porque você é burro. Chamamos nossos filhos de burro. E aí nós estamos colocando o que neles? Colocamos um impedimento para que ele possa crescer. Para que ele possa se sentir competitivo em relação aos outros. O filho da vizinha, a nota está azul em tudo. E você é uma lástima, só nota vermelha. E aí a gente começa. A gente se perde na relação e a gente está colocando o quê? Bloqueios para o resto da nossa vida naquelas pessoas. Aonde está o incentivo? Filho, você não está legal, mas você vai chegar lá, com certeza, com certeza. Você vai vencer essas dificuldades. Então, é colocado para nós aqui. Antes de orar, se você tem alguma coisa, resolva. E depois você vai ver isso. Então, Jesus enfatiza o quê? Que o perdão deve ser liberado no momento da oração. Se houver dificuldade com seus semelhantes. Reconcilie-se enquanto você está a caminho. O aviso está aí. Reconcilie-se enquanto você está a caminho. Tira do seu coração a dificuldade com seus semelhantes. A cada um segundo suas obras. A cada um segundo suas obras. Como os Espíritos orientam a gente sobre essa questão, né? Orientação aí. A prece torna, está lá no livro dos Espíritos, a prece torna o homem melhor por conta aquele que ora com fervor e confiança, se faz mais forte e Deus envia bons espíritos para assisti-los. Então, tudo isso é percebido, gente. A gente não consegue enganar mais nem a gente, que dirá os outros. Que dirá a espiritualidade. Que dirá os nossos amigos espirituais que nos acompanham. A gente não consegue enganar ninguém mais. Já passou o tempo que a gente poderia achar que a gente enganava. Hoje em dia ninguém engana ninguém. Né? Você é o que você é. E você é o esforço que você faz para ser melhor. A cada dia é necessário que a gente seja melhor do que o dia anterior. Pode ser pequenos passos. A gente não vai dar um toque assim, de repente, uma varinha mágica e de repente virar uma pessoa de uma hora para outra. Não vai. Até porque nós temos uma história para cumprir. Nós temos uma missão a fazer aqui. Nós escolhemos as nossas provas para poder estarmos aqui. E temos que passar por elas. Então a coisa não acontece de repente, mas é necessário que no esforço do dia a dia, a gente procure a cada dia ser melhor do que o dia anterior. E assim esse progresso vai acontecendo aos poucos. Quando a gente espantar, a nossa encarnação foi ótima, porque a gente conseguiu os avanços necessários. Porque tem gente que chega aqui de um jeito e volta do mesmo jeito. Quais são as conquistas que você fez? Um dia vamos perguntar. Você chegou lá assim, está retornando. Fale para mim as suas conquistas do espírito. Triste é quando a gente não tem o que falar. Triste é quando a gente vai ter que fazer um estágiozinho naquela zona difícil ali, chamada de umbral, e a gente chega lá e se arrepende. Então é necessário que a gente use a prece para nos trazer equilíbrio, né? E ele continua aqui dizendo que o essencial não é muito orar. Ah, não, mas eu tenho que fazer uma prece maravilhosa, que todo mundo goste, que emocione todo mundo. Nada disso, nada disso.
O essencial não é muito orar, mas bem orar. Bem orar, de que forma é essa? Para os outros? Não. Para mim, para a espiritualidade, para Deus. As pessoas creem que todo mérito está no tamanho da prece e fecham os olhos aos seus próprios defeitos. Então não é o tamanho, a questão é a comunicação. Como que eu estou me comunicando, né? Qual o caráter geral da prece? São 3 caráteres principais: louvar, pedir, agradecer. Se eu seguir por esse trâmite, eu estou fazendo o correto que eu tenho que fazer. Louvar, pedir, agradecer. Louvar, por puro amor ao Pai, é uma mensagem de carinho, de afeto e de ternura, por entender que é amar a Deus sobre todas as coisas. Agradecer o dom da vida. O milagre de estarmos aqui. Conseguir olhar e ver. Um dos segredos da vida qual é? São as várias nuances que nós vemos a cada dia. É você olhar o verde, é você olhar o pássaro, é você olhar a vida, é ter o sol, é você ter o sorriso do outro, a dificuldade do outro, o carinho do outro, a conversa amiga e amável. É um milagre da vida. A gente tem que pensar, o que eu faço aqui? O que eu estou fazendo aqui? Quando a gente se espantou, a gente já estava aqui. Então, se nós estamos aqui, a caminho da felicidade, nós temos que cumprir com aquilo que nós precisamos. Então, louvar a Deus. Podemos pedir, sim, podemos pedir, mas saber o que pedir. O que se deve e o que não se deve pedir. Pedir de forma egoísta não é pedir, não vai ser aceito. Pedir de forma a prejudicar não vai ser aceito. Então temos que saber o que nós vamos pedir e agradecer, né? Agradecer é um ato de nobreza. Só os espíritos que têm esse ato de nobreza conseguem agradecer. Geralmente nós vivemos para fazer o contrário, reclamar. Então quem pela manhã, quando acorda, agradece a Deus mais um dia. Por mais um dia. Agradece por estar em plena consciência dos seus atos. Porque tem muita gente que não está. Agradece por poder tomar suas decisões, fazer suas escolhas livremente. Geralmente a gente só reclama quando as coisas não dão certo, né? Então isso faz parte do nosso desequilíbrio. Chico alerta para a gente sobre o quê? Nossas preces devem ser sinceras partindo do coração, de modo a expressar fielmente o que vai no nosso íntimo. Nossas preces devem ser sinceras partindo do coração, de modo a expressar fielmente o que vai no nosso íntimo. Gente, a gente não consegue enganar, não. Não adianta. Então pode ser qualquer prece. Pode ser um agradecimento qualquer. Eu me lembro que quando eu saí lá do interior e fui para o colégio interno, eu tinha 13 anos de idade e era uma outra vida, um outro mundo. Minha vida mudou de um jeito totalmente diferente, que eu saí de um local, um mundozinho fechado, onde vivia ali até mais 13 anos, e de repente eu fui para um outro local, totalmente diferente. Num colégio interno, onde saía para casa quando pudesse, quando tivesse dinheiro, uma vida totalmente nova e difícil, tanto para mim quanto para meus pais. E aí meu pai me levou lá, no colégio, e quando ele saiu, retornou, ele me chamou e falou assim: olha só, eu vivi no Rio,
morei no morro, lá no Rio de Janeiro, tanto solteiro como depois que eu me casei. Minha irmã mais velha nasceu lá no Rio. E aí, o morro era um morro muito difícil. Tinha muita droga, muita violência. E meu pai trabalhava no hotel, chegava de madrugada, às vezes saía cedo. E aí ele me falou assim, olha, eu tenho uma prece que eu faço toda vez que eu vou subir o morro e que eu vou descer o morro. Essa prece que me sustenta. Eu vou te ensinar agora. Sempre que você tiver alguma dificuldade nessa vida que você vai levar longe de todo mundo aqui, você reza. E vai te ajudar a resolver todos os seus problemas. E aí ele fez aquela prece para mim que eu nunca esqueci até hoje. A prece que ele fez para mim. Era uma prece de São Romão. São Romão. A prece era o seguinte, meu pai me ensinou lá naquela vez, ele nunca tinha falado com isso, naquele momento de separação, ele me pediu, para quando tivesse dificuldade, fazer aquela prece. São Romão está em Roma com seu corpo no altar. Jesus Cristo queira livrar-nos das tentações dos inimigos onde a gente estiver e andar. São Romão está em Roma com seu corpo no altar. Jesus Cristo quer livrar-nos das tentações dos inimigos onde estiver e andar. Uma prece simples, uma coisa simples, mas que tinha o quê? Tinha a fé, tinha a segurança e a certeza que através daquela fé ele subiria aquele morro, desceria aquele morro, na certeza que nada iria lhe acontecer. Então essa é a fé que remove montanhas. Essa é a fé que nos ajuda a prosseguir. E no momento de dificuldade a gente se agarra a ela para poder caminhar. E aí eu fui ver quem era São Romão, né? São Romão foi um soldado romano, né, da época do imperador Valeriano e que aderiu ao cristianismo. E aí quando ele aderiu ao Cristo, ele foi expulso das hostes do imperador e acabou no final sendo decapitado, porque ele era um defensor do cristianismo. E virou santo, São Romão. Entendeu? Então, são essas coisas da simplicidade que Chico fala. Aquilo veio do íntimo dele. Ele tinha confiança e fé de que aquela prece iria ajudá-lo naqueles momentos de dificuldade de subir e descer o morro. E depois eu fui lá, quando eu morei no Rio, conhecer o morro, né, onde meus pais viveram, né, onde minha irmã mais velha nasceu. Né, já estava bem melhor. Aquela subida também, eu subi de dia, desci de dia, numa boa, né, gente? Não era meu pai que trabalhava à noite. Aí vem Jesus e alerta para a gente, cuidado com os falsos profetas que se apresentam a você disfarçados de ovelha e que na verdade não passam de lobos roubadores. Pelos seus frutos vocês poderão reconhecê-los. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus coloca para a gente essa dificuldade. Né? Cuidado com aquelas pessoas que rezam para te enganar. Né? Que usam a sua boa-fé, mas na realidade são lobos em peles de cordeiro. Né? Então que Jesus fala para nós, muitos falarão em meu nome. A doutrina também fala para a gente, não creais em todos os espíritos. Então, a gente está sendo alertado o tempo todo, separar o joio do trigo, o que é certo do que não é certo. Como orar? Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em segredo. Então seu Pai, que vê em segredo, o recompensará. Está lá em Mateus, é Jesus ensinando, é Jesus colocando para a gente. Não precisa ser algo ostensivo, não precisa ser algo para receber aplauso, não precisa ser nada, é você com Deus. É você com sua fé, é você com sua certeza. Então é isso que nós precisamos. Ele coloca aqui no capítulo 27 e vai continuar a gente falando sobre isso até o capítulo 28. Né? Vá para o seu quarto, faça em segredo,
O importante é o quê? É o que sai do nosso coração. Na realidade, a oração, a prece é um processo de comunicação. Eu sou o emissor, eu tenho o canal que leva essa mensagem, que é o fluido, e tenho o receptor. Vai chegar lá. Vai ser atendido ou não? Depende de quê? Depende da sinceridade. Depende do princípio que eu estou pedindo, aquilo que eu estou pedindo, né? Então, é um processo de comunicação, emissor, receptor e o canal de comunicação. Na vida vai ser sempre assim. Quem se comunica bem, sabe fazer isso com clareza. Porque existe, na nossa comunicação, existe um negócio chamado ruído. O que é o ruído na comunicação? É quando alguém distorce aquilo que eu falo. Nas empresas, a gente tem muito cuidado com isso. A comunicação tem que ser fluida, tem que ser direta. Muitas vezes, a gente que emite uma mensagem, a gente pergunta à pessoa, ao receptor, o que você entendeu? Porque muitas vezes eu estou falando em grego e a pessoa está entendendo em italiano. Estou falando uma coisa e a pessoa está entendendo de outra forma. Isso gera o quê? Problemas, complicações, ruídos em relação às pessoas. E muitas vezes, quando eu mando através de terceiro uma mensagem, esse terceiro pode mudar totalmente o sentido da minha mensagem. Eu peço para fazer algo, se essa pessoa quer me prejudicar, ela já leva de outra forma. Ela já joga um sentido naquilo que eu levo para poder criar atrito entre as pessoas. E esse ruído na comunicação é uma coisa muito difícil. Acontece também na prece. Aonde está o meu ruído ou não está meu ruído? Vai direto ou não vai direto? Eu estou pedindo uma coisa que vai ser atendida ou não? Então, a nossa comunicação tem que ser tranquila, factível e que as pessoas entendam. Qual é o processo do bom orador? Quem é o bom orador? Jesus era um grande orador, né? Mas o bom orador é aquele que traz a reflexão. O bom orador é aquele que faz com que as pessoas saiam, né, pensando naquilo que foi falado. Porque isso leva o quê? A uma reflexão que pode levar a um processo de melhoria. A comunicação é a mesma coisa. Tem gente que se comunica muito bem, mas vazio de conteúdo. Se comunica bem. Tem pessoa que você vai assistir, você vai fazer um seminário, alguma coisa assim, você vai lá, as pessoas perguntam assim, gostou? Não, o cara falou muito bem, mas eu não entendi nada do que ele falou, valeu a pena. O cara falou bem. Ou seja, qual é o princípio da comunicação e da oratória? É você ser entendido naquilo que você fala. Primeira coisa que a gente faz quando vai fazer um seminário, alguma coisa assim, qual é o meu público que está lá? Para quem que eu vou falar? Você tem que adaptar a sua linguagem para as pessoas possam entender. A comunicação é fácil, é simples, mas depende de como você vai comunicar. Então, essa é a questão da comunicação. Orador, né, emissor, canal, receptor. O problema são os ruídos no meio. Os ruídos é que faz toda essa diferença aí e que criam todos os problemas. Comprovação científica, né? Houve um estudo na Universidade de Brasília, né? E foi comprovado que a prece, ela de fato, ela nos ajuda, nos torna melhor, né? E foi também feito esse estudo lá do Dr. Aro, do diretor do Centro de Espiritualidade, Teologia e Saúde da Universidade de Duke. Ele deu essa entrevista à revista New Max Health, que estudos têm demonstrado que a oração pode evitar que as pessoas fiquem doentes. Olha só, não é religioso não, é um cientista, né? Quando ficam doentes, a oração pode ajudá-los a melhorar mais rápido. Por isso os passes. Nos hospitais, nas pessoas que estão doentes, a assistência espiritual das casas espíritas
por isso faz tão bem, por isso faz tão bem. Né? Quando nós estamos, né, submetidos ao processo de dor, é um alívio. Quando alguém vai dar um passe na nossa casa, ou quando a gente vê nos hospitais aquelas pessoas chegando lá. Aquilo traz o quê? Alívio às dificuldades que as pessoas estão tendo, o equilíbrio. Então, a comprovação científica de que a oração faz bem a todos nós. A simplicidade da prece, né? Chico já falou, teve Simonetti conta para a gente que teve um seminário, segundo ele foi lá em Minas, em que estavam grandes oradores lá naquele seminário, e cada um fazendo aquela prece mais longa. Tem gente que faz prece, parece uma palestra, né? Leva meia hora fazendo uma prece. Gente, essa prece não acaba não, você já viajou, já foi lá, já voltou, já pensou em dinheiro, em dívida, não sei o quê, a pessoa está ali fazendo a prece, gente, que prece é essa? É uma palestra. Aí aí Kardec falou, Simonetti conta que estavam grandes oradores fazendo aquelas preces longas, tal, demoradas, tal. Aí, como é de praxe, no final se perguntou assim ao menino, lá na plateia, alguém quer fazer a prece também? Né? Aí quando pergunta, ninguém quer fazer, né? Porque todo mundo se sente, não. Aí rodou, esperou. Aí um meninozinho que estava sentado lá atrás falou assim, eu quero fazer. Aí todo mundo olhou, você? Todo mundo olhou, você? Sim, eu quero fazer a prece. Então tá, vem aqui. Aí o meninozinho veio, subiu, pegou o microfone e falou o seguinte, Senhor, eu te amo de todo o coração. E acabou. Essa foi a prece que ele chegou a fazer. Aí ficou todo mundo admirado. Gente, Senhor, eu te amo de todo o coração. Já resolveu a questão da prece. Está resolvido. Então é necessário que a gente tenha essa noção, né? A eficácia da prece. Adoração, humildade, sentimento, sinceridade, bons propósitos. Se eu seguir isso aqui, nós seremos atendidos. Nas nossas dores, no nosso sofrimento e nas nossas mensagens, nós seremos atendidos, né? Alguém faz prece aqui antes de dormir? Né? Importante a prece antes de dormir. Porque atrai para nós, né, bons propósitos, bons sentimentos. Atrai ajuda espiritual. Quantas vezes a gente vai dormir com um problema que a gente acha que não vai resolver e no outro dia tem a solução? Você já amanhece com aquela solução resolvida, com aquilo resolvido. Quantas vezes acontece com a gente? Né? Nos nossos pesadelos, isso aí eu posso provar, nos meus pesadelos, quando eu acordo dos pesadelos, né? Geralmente, nos meus pesadelos, eu estou no umbral. Eu falei assim, meu Deus, o que eu tanto faço no umbral? O que eu tanto faço aqui? Aí, quando eu acordo, aí eu rezo. Gente, tranquilo, volta a dormir. Umbral que me espere lá, me espere mais um pouco. Umbral, fica aí, me espere mais um pouco. Mas nos meus pesadelos, eu acordo, não rezo toda noite, não. Mas Vera reza por mim também, já ajuda. Ela reza toda noite, reza por ela, reza por mim, tá bom. Mas nos meus pesadelos, eu acordo e rezo. E aí eu me tranquilizo e volto a dormir. Então, a importância da prece antes de dormir atrai para a gente só boas coisas, bons pensamentos, um sono tranquilo, protege o lar, protege a família, protege a entrada da nossa casa, ou seja, protege tudo. Então é importante que a gente não perca esse hábito. É importante, gente, é importante. A oração da serenidade, né? Concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Quando o Simonetti veio aqui na Liga certa vez, ele fez uma palestra só com essa oração. Aí eu guardei. Ele trouxe essa oração, colocou ali, discorreu 1 hora sobre só essa oração.
Concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Então, oração da serenidade. A prece através da poesia, né? Então, a prece é cantada em versos e prosas, através da poesia. Olha só. Essa música é de um cantor muito conhecido. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Né? Isso é uma música cantada muito por Nelson Gonçalves, né? Música Nelson Gonçalves. E tem a oração que Jesus nos ensinou, né? O Pai Nosso representa o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade e simplicidade. Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo e para com o próximo. O Pai Nosso é uma oração universal. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas agora, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação. Então, é a oração que cabe em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer religião. Cabe o Pai Nosso. Então, tem que estar latente em nós, o Pai Nosso. Então, a prece está na música, a prece é o que Jesus nos ensinou, e a prece está na canção, né, gente? Está da canção. Essa música, essa canção prece, há 30 anos a gente conhece ela. Quando nós começamos aqui no grupo, a gente já cantava essa prece. Agora, eu pergunto a vocês, vamos formar um coro e vamos cantar essa música? Todo mundo sabe? Me ajuda aí? Vamos quebrar o protocolo e vamos cantar. Vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá. A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo o meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas tão difíceis não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Hei de encontrar uma boa solução. A gente pode cantar também uma prece. Por que não? Por que não? Emmanuel coloca para a gente, ninguém pode imaginar, enquanto na Terra, o valor, a extinção e a eficácia de uma prece nascida na fonte viva do mais puro sentimento. Joana de Anjos já colocou para a gente, Jesus já colocou para a gente. Você com o coração puro, né, com a sua alma simples, com a sua simplicidade, mas com o seu coração sem dificuldade com o seu semelhante, a sua prece vai chegar muito mais rápido. Você vai ser atendido muito mais rápido. Né? Então, continuando aí o capítulo, pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e vos serás aberto. Mas você tem que seguir direitinho, porque senão a gente não vai ser atendido. Então, que o Senhor possa nos abençoar. Chegou um momento
da gente conversar um pouquinho com Deus, na nossa prece diária, pararmos essa movimentação que a gente faz do mundo exterior, do mundo externo, e nos concentrarmos em nós mesmos aqui e agora, absorvendo tudo que esse ambiente salutar tem a nos oferecer, sentindo o abraço benfeitor a nos acolher e aliviando as nossas dores, o nosso coração chagado, que a gente possa nos deixar envolver pela equipe benfeitora, tratando as nossas feridas, acalmando a nossa mente e o nosso coração. Que possamos usar as palavras sinceras, as emoções, o afeto com Deus nosso Pai, com o nosso irmão mais velho, que é o nosso Mestre Jesus, e irmos sentindo esse aconchego maior e benfeitor, acalentando a nossa alma aflita, as confusões mentais que aqui chegamos, muitas vezes desolados e perdidos, e aqui nós encontramos o refúgio seguro, a alimentação sadia para o espírito. Senhor Jesus, que o Senhor envolva cada lar aqui representado, dando força para nós prosseguirmos nas lutas diárias da vida, que fazem parte da vida para o crescimento do espírito. Sabemos que não estamos sozinhos, que não estamos desamparados, mas que nos momentos de provas, muitas vezes somos testados e sucumbimos pelo nosso pensamento ainda negativo e inferior. Que possamos afirmar para nós mesmos: não estamos sozinhos, não estamos desamparados. E em todo lugar a vida sempre prossegue. Envolva a todos aqui presentes, a todos os irmãos em aflições, e que possamos fortalecer a nossa fé, a esperança sempre em dias melhores, e que toda essa tempestade ela irá passar, e no final o sol irá brilhar e aquecer os nossos corações. Que possamos carregar essa certeza dentro de nós, que a vida é bela e que nós temos muito a aprender e muito a caminhar. Deus ampare a todos, socorrendo os hospitais, os presídios, os abrigos, os asilos, e que possamos aliviar o peso do nosso coração, estendendo as mãos uns para os outros, fazendo e praticando a caridade sincera. Nós estaremos aliviando a nossa dor no nosso coração. Fique conosco sempre, graças a Deus. Os médios no alto passe. Está chegando o nosso encontro de carnaval. A gente vai deixar um convite a todos. A nossa casa ela não fecha. A gente aprendeu com o Dr. Herman e com a Alda que a dor ela não tira férias. Então a gente faz plantão aqui, vamos assim dizer, com um trabalho de estudo, de envolvimento, onde a gente tem um espaço para acalentar os nossos corações e sermos muito bem recebidos pela espiritualidade. Então fica o convite a todos, a gente vai passar a chamadinha no telão. Olá pessoal, vocês sabiam que vai ter um encontro de carnaval aqui no grupo do Dr. Herman? Vai ser dia 15, 16 e 17 de fevereiro, 8h30 da manhã. Enquanto os nossos pais estarão no salão, as crianças vão ficar na imitação. Na salinha vai ter muitas brincadeiras, histórias sobre o espiritismo. O tema desse ano é lindo. Vida que segue. A gente vai aprender que o Espírito sente as nossas orações. E sentem também nossas vibrações.
e que o amor continua e que a vida não acaba. A vida segue sempre! Venha viver esse carnaval com a gente! Uma ótima sexta a todos.